Bora lá, pessoal. Começar a resolver aqui a segunda lista de exercícios. Na aula anterior, eu resolvi algumas questões e, no caso, eu fiz o modelo de entidade de relacionamento aqui, desenhando aqui na mão, né? Fiz de forma manual. Mas existem muitas ferramentas para fazer essa modelagem de forma mais prática. Então, é isso que a gente vai utilizar na aula de hoje. Eu vou aqui pegar aqui uma ferramenta, por exemplo, o MySQL, existe o MySQL Workbench, tá? O Workbench, ele é uma ferramenta que ele serve para conectar, gerenciar um banco de dados MySQL e também para modelar os dados. Então, caso você queira baixá-lo aí na sua máquina, você pode estar digitando aí MySQL Workbench, tá? Ele já vai dar aqui a página de download, só clicar em download e seguir aí com os passos para o download dessa ferramenta. Você escolhe o sistema operacional, tá? No meu caso aqui eu estou no macOS, mas se você estiver usando Windows, estiver usando Linux, só escolher aqui o sistema operacional e baixar a versão apropriada para o seu sistema. Para o funcionamento correto dessa ferramenta, você tem que ter o MySQL instalado na sua máquina. Então, MySQL, você também pode estar digitando no Google aí. Quando você entra no MySQL, aqui tem a opção de downloads. Lá embaixo, você vai ver que o MySQL ele tem várias opções de download. Tem a versão da comunidade, Community Server, tem um NDB Cluster, tem um Shell, tem um Router e tem o próprio MySQL Workbench, que ele pertence a essa suíte aí do MySQL. Então aqui no nosso caso, a gente quer a versão gratuita do MySQL. Então a gente tem que selecionar essa versão Community Server. Tá? Então você também escolhe o seu sistema operacional, coloca para baixar e a instalação é bem simples. É basicamente next, next, next. Tá? Não tem muito mistério. Então para instalar o MySQL Workbench, previamente você já tem que ter instalado o MySQL na sua máquina, porque o MySQL Workbench ele vai tentar se conectar à sua conexão MySQL, tá? Se você estiver usando o Windows ou Linux, também você pode optar pelo XAMPP ao invés do MySQL, de baixar o MySQL. O XAMPP nada mais é do que uma ferramenta que tem já o servidor Apache, que é um servidor PHP, tem um banco de dados MariaDB, que pertence ao MySQL, já tem um PHP, tem um Perl e tem outras ferramentas. A vantagem do XAMPP, você baixando aqui pelo XAMPP, é porque você já tem toda uma suíte de desenvolvimento, que ele já baixa e já deixa configurada toda essa suíte de desenvolvimento. Então, caso você use Windows ou Linux, eu até recomendo que baixe essa versão. A versão para o macOS é um pouco mais chatinha e por conta disso eu estou fazendo aqui manualmente através do MySQL Workbench, tá? Então, caso você prefira, você pode baixar o XAMPP, instalar o XAMPP e só depois colocar o MySQL Workbench, tá? Então, tem essa opção aí, beleza? Então, eu vou aqui para o nosso MySQL Workbench, ó, que eu já tenho instalado ele na minha máquina, tá? Então, eu já estou conectado aqui numa instância local, tá? E aqui a gente tem a opção de criar um novo modelo, ó, New Model. E é isso que a gente vai estar trabalhando. A gente vai estar adicionando o modelo entidade relacionamento, um diagrama entidade relacionamento. Tá? Então a gente vai estar resolvendo todas as questões dessa lista aqui diretamente nessa ferramenta. Então vamos às questões. A primeira aqui primeiro, né? Crie os modelos de dados para as situações descritas abaixo. Expresse os modelos através de modelos entidade relacionamento. Indique as cardinalidades dos relacionamentos, as chaves primárias e chaves estrangeiras de cada conjunto de entidades. Crie as chaves primárias que achar necessárias. Então, o que é que fala a primeira questão? Desenvolva um modelo de sistema de controle de cinema. Tá? Vou destacar aqui. A gente quer um sistema para controlar cinemas com as seguintes restrições. Ao selecionar a opção de venda de ingressos, o sistema carrega todas as sessões ainda não encerradas, detalhando o horário, o filme apresentado
e o número da sala. Então, basicamente, a gente tem um sistema de controle de cinema, onde o usuário vai escolher uma seção a qual ele deseja comprar um ingresso, onde essa seção possui o horário, uma data, o filme e o número da sala. O cliente ele vai escolher entre as opções a seção que deseja assistir e o funcionário irá gerar o ingresso referente à mesma. Então aqui eu estou vendo que eu tenho um cliente, a entidade cliente, eu tenho uma entidade funcionário e entre os dois eu posso gerar um ingresso para uma determinada seção, não é isso? Então vamos pensar o que a gente teria aqui de entidades. Vou clicar aqui nesse botão, ó, colocar uma nova tabela, arrasto. Esse cara aqui eu vou chamar de cliente, só digitar aqui o nome aqui embaixo. E eu vou colocar aqui as chaves, clicando aqui. Ele vai ter o identificador do cliente, vai ser a chave primária, PKNN aqui not null, primária key not null. Se é chave primária, obviamente não posso aceitar valores null, tá? Então, cliente, ele vai ter o nome, baixar 45. Ele vai ter, sei lá, vou colocar aqui, DT Nascimento. Caso o filme tenha censura, né? Então é importante eu calcular a idade do cliente. E basicamente vou colocar aqui o CPF do cliente. Eu também vou ter uma outra tabela, que eu vou chamar aqui de funcionário, pelas informações que a questão me deu. Ela não disse quais informações que o funcionário vai ter, né? Então eu vou colocar aqui somente as básicas. Vou colocar o ID funcionário, chave primária not null. Vou colocar o nome do funcionário, varchar de 45 posições até 45 posições. Vou colocar o CPF do funcionário, não precisa ser um varchar 45, né? Enfim, e eu vou colocar aqui, vou deixar só isso, tá? Uma outra entidade que eu posso ter aqui é a própria entidade cinema, né? Então eu vou criar aqui uma entidade cinema, onde o cinema ele vai ter um identificador, supondo que a empresa tenha vários cinemas em vários shoppings, né? Então eu vou ter o ID cinema, eu vou ter o nome do cinema, eu vou ter aqui o endereço daquele cinema e eu vou colocar aqui o CNPJ do cinema, tá? Então seria esses os atributos de cinema. E eu também vou ter um atributo, uma entidade chamada seção, pelo que a própria questão me sugeriu, né? Ele vai ter opções de seção. Então a seção, ela vai ter o ID da seção. A seção, ela vai ter o quê? Ela está associada a um filme, ó. Ela vai ter um horário, vai ter um filme e vai ter o número da sala, certo? Então a seção, ela vai ter um horário, HR seção, vou colocar dessa forma. Vai ter um filme, então eu teria que ter um cadastro de filme. Aqui eu teria esse identificador do filme, ID filme, certo? E a seção vai ter o número da sala, certo? E aqui eu também vou colocar na seção quantidade de ingressos. Obviamente que uma sala ela tem uma capacidade, né? Então eu só posso vender os ingressos de acordo com a capacidade dessa minha sala, tá? O número da sala aqui eu vou modificar, ele não vai ser varchar, vai ser um int. Quantidade de ingressos também não vai ser um varchar, vai ser um int, tá? Então a gente está começando a montar aqui o quebra-cabeça, né, dessa questão. Então vamos lá. Um cinema. Eu vou cadastrar aqui também a sala, tá? Logo. Então o cinema, ele vai conter salas, né? O cinema ele vai ter a sala. Vai ter o identificador aqui da sala, chave primária. Ele vai ter o número da sala, que ele até fala aqui, ó, o número da sala do cinema. Ele vai pertencer, obviamente, a um determinado cinema e ele vai ter uma capacidade naquela sala,
certo? Uma sala ela vai ter uma capacidade que vai ser um número inteiro, o número da sala também vai ser um número inteiro. Então, se eu pensar, um cinema ele possui várias salas, uma sala pertence a um único cinema, obviamente. Então, esse relacionamento é do tipo 1 para muitos. Um cinema para muitas salas, tá? Aqui, quando eu coloquei, ele botou o contrário, né? Botou muitos para 1. Deixa eu remover aqui. Então, aqui eu tenho que primeiro marcar nessa ferramenta o lado muitos, depois eu marco o lado 1. Na verdade, é o contrário. Deixa eu deletar aqui. Um cinema possui várias salas, né? Ele sempre está marcando aqui desse lado. Deixa eu só entender aqui o que está acontecendo. Uma sala, cinema. Agora foi, né? Um cinema tem várias salas. Eu tenho que sempre marcar primeiro o lado muitos, né? O cinema tem várias salas, tanto que ele puxou aqui em sala, ó, a chave estrangeira, cinema, ID cinema, tá? E aqui a sala pertence ao único cinema. As salas de cinema, elas possuem o quê? Possuem seções, não é isso? Então, uma sala, ela pode ter várias seções e uma seção, ela ocorre unicamente numa sala. Porque a seção nada mais é do que um determinado filme em um determinado horário, tá? Em uma determinada sala. Então, uma sala, ela está associada a várias seções, uma seção pertence a uma única sala. Então, vou colocar aqui esse relacionamento. 1 para N, seção, sala. Então, a sala possui várias seções, não é isso? Aqui está certo. Como ele já puxou aqui o ID sala como chave estrangeira, eu não preciso dessa informação aqui, número da sala em seção, porque essa informação já vem da minha entidade, número da sala. Então, vou clicar aqui em seção e eu vou procurar aqui o número da sala e eu vou deletar essa informação, número da sala, certo? Aqui eu poderia criar também a entidade filme, né? Já que eu tenho aqui o ID filme. Então, eu vou criar uma entidade filme. Então, filme, ele vai ter o ID filme. Ele vai ter o nome do filme, Varchar 45. Ele vai ter uma sinopse, né, que seria uma descrição do filme. Aqui eu poderia botar um Varchar maior, né? Um Varchar 200 aqui, por exemplo. Ele vai ter um gênero, né, se ele é romance, se é comédia, se é terror, se é ação. Ele vai ter um gênero. Ele vai ter uma duração que pode ser em minutos, então eu vou botar aqui int, tá? Duração. E ele vai ter o ano de lançamento. Ano de lançamento. Poderia ter mais outras informações do filme, né? Várias outras, como autores, trilha sonora, enfim. Mas essas informações aqui não vem ao caso, né? Eu vou colocar só o que a gente realmente precisa. Então, o filme ele pode estar em várias seções, uma seção apresenta um único filme, tá? Então, aqui novamente o relacionamento de 1 para muitos, seção e filme, tá? Então, aqui como ele puxou esse filme, ID filme como chave estrangeira, eu vou remover esse ID filme que eu coloquei manualmente em seção. Então, vou apagar esse cara aqui, fica dessa forma. Se você observar bem, ó, uma sala ela pode exibir vários filmes. Um filme ele pode ser exibido em várias salas de cinema. Essa entidade seção nada mais é do que a quebra do relacionamento muitos para muitos entre sala e filme, já que um filme pode estar em várias salas e uma sala pode apresentar vários filmes. Essa quebra desse muitos para muitos nada mais é do que a nossa seção. Se você olhar aqui, ó, em seção eu tenho a chave estrangeira, ID sala, como inteiro, e eu vou ter a chave estrangeira ID filme também como tipo inteiro. Só que aqui eu detalhei mais. Eu tenho um horário da sessão e eu tenho a quantidade de ingressos
para essa sessão, certo? Então, só para a gente ler a questão aqui de novo, ver se está tudo coerente, né? Ao selecionar a opção de venda de ingressos, o sistema carrega todas as sessões ainda não encerradas, ou seja, o sistema que vai carregar todas as sessões. Tá? Isso aqui, no banco, a gente vai ter o quê? A data e a hora da sessão, mas o sistema que vai filtrar as que ainda não ocorreram, para que ele possa vender os ingressos. Então, vai detalhar o horário, o filme apresentado e o número da sala, ou seja, vai trazer as informações da sessão. O cliente escolherá entre as opções a sessão que deseja assistir e o funcionário irá gerar o ingresso referente à mesma. Tá? Então, o cliente, ele pode assistir várias sessões, quer dizer, o cliente ele vai comprar ingresso para uma sessão pode ter vários clientes, né? Seria dessa forma. Só que o cliente, na verdade, ele vai se relacionar com o funcionário. Por meio do funcionário, ele vai comprar um ingresso para uma determinada sessão, certo? Aqui a questão não fala se os ingressos são numerados, né? Se, por exemplo, eu tenho um número da fileira, geralmente uma letra, né? A, B, C, D, e o número da poltrona. Porque se eu tiver essa informação, eu vou ter que vender na sessão, teria que ter aqui uma entidade que seria os ingressos daquela sessão. E o ingresso da sessão nada mais é do que uma lista contendo os ingressos da sessão, e daí eu posso escolher o que já foi, o cliente pode escolher a poltrona que ele desejar, né? Então, eu poderia criar aqui a entidade ingresso, onde o ingresso eu vou ter o ID ingresso, identificador do ingresso. O ingresso ele vai ter um número, NR ingresso. Eu vou deixar aqui baixar mesmo, porque tem muitas salas que a poltrona, na verdade, é uma letra seguida pelo número da cadeira, né? Então, vou deixar aqui um baixar de 3 posições, né? Supondo que seja, por exemplo, poltrona H02. Então, esse seria o número do ingresso daquela sessão. E o ingresso ele vai ter um status, se ele está vendido ou não. Se ele está vendido ou disponível, né? Então, o status aqui, eu poderia colocar aqui uma informação, de repente, vou colocar assim, vendido, e aqui eu vou colocar um booleano, tá? Booleano. Que ele não está ficando, né? Ele está voltando aqui para esse tipo. Deve ser algum bug aqui na minha ferramenta. Mas enfim, o status seria um tipo booleano. Ok? Realmente ele não está ficando booleano. Deixa eu ver aqui se por aqui eu consigo selecionar. Data type booleano. Nem selecionando aqui ele não fica. Mas enfim, pessoal, aqui é só para modelagem, não vamos nos apegar a esse detalhe, tá? O tipo de dado seria de vendido seria um booleano, que vai indicar se o ingresso já está vendido ou não, né? Engraçado que ele é bugado aqui mesmo, né? Então, o ingresso, a sessão, ela vai ter vários ingressos, e o ingresso pertence a uma única sessão. Então, o ingresso, uma sessão tem vários ingressos, e o ingresso pertence a uma única sessão. Então, no meu filme, quando ele for comprar o ingresso, ele vai ver o número do ingresso e o status se está vendido ou não. Tá? Então, aqui ele teria uma lista desses meus ingressos. Tá? Beleza. Então, o funcionário ele vai gerar o ingresso para o cliente.
Tá? Então o cliente ele pode comprar muitos ingressos para uma determinada sessão e o ingresso pertence a um único cliente, né? Então um cliente ele pode comprar muitos ingressos para a família dele toda, por exemplo, em uma determinada sessão, e o ingresso ele pertence a um único cliente, tá? O funcionário aqui ele é apenas um agente de venda desse ingresso. Se eu quiser saber quem vendeu esse ingresso, aí sim eu posso fazer esse relacionamento, já que um funcionário ele pode vender vários ingressos e o ingresso ele pode ser vendido por um único funcionário. Então aqui eu tenho a informação de qual funcionário vendeu esse ingresso, ok? Então dessa forma aqui a gente fechou a questão número 1, tá? Eu vou salvar aqui. Vou exportar com PNG, tá? Com uma imagem aqui qualquer. Tá aqui que é lista 2, questão 1. Tá? Eu vou disponibilizar aqui para que vocês possam tá baixando, tá? Então, disciplina, banco de dados, lista de exercícios. Vou botar aqui resolução, lista 2, questão 1. Ok? E é isso. No próximo vídeo eu vou dividir aqui por vídeos. Cada vídeo eu vou estar resolvendo uma questão. Valeu, pessoal, um abraço.